Hoje é dia 21 de janeiro e entra em vigor a suspensão de processamento de vistos dos Estados Unidos para cidadãos de 75 países e nós estamos incluídos nessa pendenga aí. Para esclarecer as dúvidas de quem planeja viajar, estudar, trabalhar ou mesmo imigrar para os Estados Unidos, eu vou conversar agora com o advogado especialista em imigração, André Linhares. André, muito boa tarde a você, tudo bem? Boa tarde, Nelson. Prazer estar aqui com você hoje. Doutor, eu falei aqui estudar, morar, mas há diferenças básicas aí na obtenção desse visto, né? Porque uma é aquele visto de turista, o visto de trabalho temporário, o visto para fazer algum tipo de intercâmbio. Quais são as diferenças e esses também estão incluídos? Então, Nelson, nós podemos caracterizar os vistos de duas formas, né? São os vistos de imigrantes e são os vistos de não imigrantes. Então, todos esses vistos que você mencionou são os vistos de não imigrantes. Trabalho, estudo, intercâmbio, são vistos de não imigrantes. Esses vistos não serão afetados, tá? Então, esses vistos, para quem está aplicando para um visto de turista ou um visto de estudante, não será afetado. Quem está sendo, de uma certa forma, afetado é quem está aplicando para o visto de imigrante, o tão conhecido Green Card, né? Esse sim realmente terá uma pausa temporária, claro, na emissão desses vistos, para que novas diretrizes sejam traçadas com relação a esses 75 países. E a razão para isso é que alega-se que parte desses países usam muito serviço público dos Estados Unidos, né, que nós chamamos de, para evitar o public charge, né, que você venha para os Estados Unidos e use esse serviço público americano. Então, a ideia é traçar novas diretrizes, novos modelos dentro desses consulados para que eles façam uma averiguação mais detalhada se essas pessoas seriam ou não esse public charge. O presidente americano disse que exatamente esse público que busca os Estados Unidos numa situação vão utilizar os serviços públicos americanos, né, e, obviamente, onerar os cofres públicos. Então, que necessariamente seria bom se tivesse pessoas ou houvesse pessoas que não precisassem dessa utilização. Mas uma vez nos Estados Unidos, fica complicado a gente falar que, de certa forma, não vá utilizar um serviço médico, por exemplo, né? um serviço de saúde. Há como separar isso? Ou seja, os Estados Unidos estão querendo agora filtrar as pessoas que podem ou não viver no país? É exatamente isso, Nelson. A questão principal agora está relacionada à questão da saúde mesmo, né? O imigrante vir para os Estados Unidos e alegar que não tem condições de pagar um plano de saúde e usar o benefício, na verdade, comparado como é conhecido como o Obamacare, por exemplo, onde é o subsídio do governo para o sistema de saúde. Então, você provavelmente terá que comprovar, de alguma forma, que você não será esse peso, digamos assim, para o governo americano, talvez, por exemplo, adquirindo um plano de saúde internacional, um plano de saúde nos Estados Unidos, e comprovando, de repente, renda também, que você pode ter condições financeiras de arcar com um plano de saúde nos Estados Unidos, que, na verdade, também não é barato, né? Então, vai ser algo interessante de se ver como eles vão determinar isso, porque quando você aqui é colocado no mercado de saúde nos Estados Unidos, né, os planos de saúde, né, se você não tiver nenhum subsídio, ele pode ser bem oneroso. Esse é o grande problema, né? O que busca. Eu conheço muitos brasileiros, muitos amigos que vão para ir para os Estados Unidos, né? Já tem a situação deles de certa forma regular. E eles buscam o Brasil exatamente para se tratar por conta dos custos que são elevadíssimos por aí. Eu tenho um amigo que inclusive foi para a Ucrânia, por exemplo, para fazer os dentes, né? Para um dentista lá, porque lá também já era até mais barato que o Brasil. Então tem essas opções, se você tiver recursos para isso. Só precisa colocar no cômputo aí a passagem, né? Para ver se vale a pena colocar tudo isso, né, doutor? É verdade, e às vezes vale a pena sim. A gente percebe aqui, pelo menos no escritório, que muitos clientes ainda recorrem aos dentistas no Brasil, aos médicos no Brasil. Sim. Realmente, isso ainda são médicos de confiança, dentistas de altíssima qualidade. Isso é muito corrente, o exemplo que você deu. A questão é que, infelizmente, isso não necessariamente comprova que você não seria um public charge ou não, né? Eu acho que vai ser muito baseado
na renda. Então, quem, por exemplo, vem para os Estados Unidos com vistos de qualificação profissional, que já tem uma qualificação profissional significativa no Brasil, eu acho que essas pessoas são mais tranquilas com relação a o que está para vir. Eu acho que quem vai enfrentar uma dificuldade maior são as pessoas que vêm através de vínculo familiar. Pais, né, o casamento, por exemplo. Eu acho que essas pessoas vão passar por uma situação um pouquinho mais delicada, porque nem sempre realmente têm condições financeiras de comprovar que não serão o encargo público para os Estados Unidos. Bom, desde que essa determinação surgiu, eu lembro que foi, se não me engano, a Fox, nos Estados Unidos, que teve acesso a um documento do governo de Estado, do secretário de Estado, e depois fomos correndo atrás e descobrimos exatamente essa situação e fomos aqui buscando especialistas, né? Então a gente já tratou muito desse assunto, mas obviamente que é sempre bom a gente relembrar, né? Quem está com o processo em andamento, quem está buscando exatamente viver nos Estados Unidos ou ter um tempo prolongado nos Estados Unidos, a vida dessas pessoas está complicada nesse momento? É bom a gente enfatizar exatamente essa questão, Nelson, que o que tá acontecendo já a partir de hoje é o seguinte: quem está com entrevista agendada no consulado para vistos de imigrante, né? Lembrando que vistos de não imigrante permanece normal. Vistos de imigrante, quem tem alguma entrevista já agendada no consulado, não deixe de comparecer a essa entrevista. Para quem está durante esse período e receber uma entrevista com a comprovação de agendamento, também deve comparecer ao consulado, na verdade, para esses vistos ao consulado lá no Rio de Janeiro. Então, tem que comparecer da forma normal. O que não irá acontecer durante esse período será a emissão de vistos de entrada pelos Estados Unidos para você vir aqui pegar o green card aqui. Ou seja, essa parte que não será possível acontecer no momento. Então, você vai ter que esperar, porque quem está nesse processo vai ter que aguardar um pouquinho, se regularizar, para então poder ingressar nos Estados Unidos, uma vez aprovado, né? Poder ingressar nos Estados Unidos e retirar o green card aqui. Lembrando, Nelson, que o governo americano não envia green card para o Brasil, né? Quem está no Brasil, quem teve o seu green card aprovado, né, entra aqui e pega o green card dentro dos Estados Unidos. Você ganha um visto de entrada, que é um visto de imigrante, na verdade, e esse visto que no momento está suspenso, não está sendo emitido. Repetindo, se você tem algum agendamento no consulado, não pense que está suspenso, não, tá? Vá na sua entrevista. Isso é importante o senhor dizer, porque muita gente pode então nem vou na entrevista porque não vai adiantar. Não, é sempre bom ir, né? Não faltar. Já é difícil marcar, né? Já é difícil. Então, para o turista, ok, pode seguir. Para profissionais qualificados, eu digo, por exemplo, um advogado como o senhor, um médico, que é convidado a trabalhar nos Estados Unidos, são situações diferentes? São situações diferentes. Quando você é convidado a trabalhar nos Estados Unidos, com visto de trabalho, o governo entende, a lei, né, entende que é um visto de não imigrante. Então você não se enquadra dessa questão que está ocorrendo a partir de hoje. Somente para vistos de imigrante, para pegar o green card nos Estados Unidos, que vai ter esse atraso. Vistos de trabalho, vistos de turista, estudante, que eu acho que muita gente está perguntando, será porque já teve uma questão com relação ao visto de estudante, uma pausa, né, não há muito tempo atrás. Então as pessoas estão se indagando muito, será que está acontecendo de novo? Será que eu estou com um processo, eu tenho uma entrevista de estudante, vai ocorrer? Normalmente, siga o protocolo, siga a sua data, se você tem alguma entrevista, não deixe de comparecer e não será afetada a emissão do visto no seu caso. Para quem está realmente ali no finalzinho para vir para os Estados Unidos e residir aqui, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência também. Nelson, o que a gente ouve dizer, claro, isso não é uma informação oficial, mas o que a gente ouve dizer é que essa pausa deve durar talvez até abril, no máximo. Então, nós temos aí alguns meses que possivelmente esses vistos não serão emitidos. Repito, isso não é oficial, pode ser que retorne, né, mês que vem, mas o que a gente tem ouvido dizer aqui é que talvez, de algumas fontes, que isso pode seguir até abril. Doutor, pelo que o senhor tem acompanhado ao longo desse último ano, no primeiro ano, né, do presidente Donald Trump no seu segundo mandato, ele tem sido muito duro,
né, com a imigração, já vinha com o Joe Biden, né, só que endureceu profundamente desta vez com a criação do ICE, aquela coisa toda, até pessoas, né, foram vítimas fatais dessa situação. O senhor entende que o processo ficará ainda mais rígido a partir de então? E aqui eu queria perguntar ao senhor o seguinte: pessoas que hoje estão nos Estados Unidos, que tenham ali um processo ainda de não ter o green card, ou pessoas que tenham o green card, poderiam sofrer, porque o green card é uma permissão, né? Ele não é algo que ad eterno, eles não são naturais, eles não são nacionalizados, né? É uma permissão. Esse green card pode ser retirado por algum motivo? Dificilmente ele será retirado. Para você retirar um green card tem que ter realmente um motivo, é um processo, né? Então entra-se no processo administrativo com uma justificativa plausível para se retirar o green card. Não é normalmente tão fácil assim como as pessoas às vezes entendem, né? Claro, se você tiver algum problema na justiça, né, alguma questão criminal, por exemplo, que está pegando bastante hoje em dia, dirigir embriagado, isso são o que nós chamamos aqui grounds, né? Para que você realmente tenha o seu green card, passe o processo, tenha o seu green card retirado, você perca o seu green card. Ele é um pouquinho mais complexo do que a revogação de um visto de turista, um visto de estudante, por exemplo, que é um processo muito mais fácil, né? O próprio consulado, a própria imigração que pode negar o seu visto ou cancelar o seu visto se for consulado, caso do consulado. O green card é um pouquinho mais difícil, mas com relação ao início da sua pergunta, se vai ficar mais difícil ou não, eu acho que essa parte final, né, da obtenção do green card vai ficar um pouco mais complexa, não tem jeito, principalmente para as pessoas profissionais qualificadas, não acredito muito, mas para as pessoas que estão vindo através de família vai ficar um pouco mais complexo, sim. E para os profissionais qualificados, o governo, desde o ano passado, já deu uma apertada na exigibilidade, né, para aprovação desses processos. A primeira etapa, na verdade, é a aprovação da sua qualificação. A segunda etapa é realmente a obtenção do green card. Então, na verdade, existem duas etapas, né? Por exemplo, atividades extraordinárias. A primeira etapa é a aprovação, né? Você tem que demonstrar para o governo que você realmente tem essa habilidade e será benéfico para o país. Tendo o seu processo aprovado, aí passa-se, sim, a obtenção do green card, que é feita aí análise de antecedentes criminais e tudo mais, para que realmente, né, perceba-se que está tudo ok. E aí entra essa parte que você não vai ser um encargo para o governo americano. Tem um detalhe importante agora, as redes sociais, né, que também são alvo de busca agora, né? Não sei se isso vai valer para esse tipo de entrevista, né, que vai liberar ou não a pessoa de viver nos Estados Unidos. Então é algo que também tem que estar no radar aí de quem quer buscar esse tipo de visto. Doutor André Linhares, especialista em imigração, muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, Nelson. Boa tarde. Um abraço.